mais do que fome e sede daquilo que é normal, a gente tem fome e sede daquilo que é extraordinário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, Opere Cor Maria, nesse dia 15 de fevereiro de 2025, nós estamos então nesse sábado, praticamente aí terminando a nossa quinta semana do nosso tempo comum, nesse sábado que também é dia de Nossa Senhora, e nós vamos pedir então a intercessão dela para cada um de nós. O evangelho que nos é proposto nesse sábado é o capítulo 8º, versículo de 1 a 10 do evangelho de São Marcos. E o contexto do evangelho aqui é que uma multidão seguia Jesus, uma multidão mesmo de fato, e Jesus teve compaixão do povo porque já há 3 dias que não se afastam dele e eles estavam de fato mesmo ali com fome. Jesus, então, para fazer esse milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes, ele precisa dos seus discípulos e ele pergunta aqui, quantos pães tendes? E eles responderam, 7 e 2 peixinhos. 7 pães e 2 peixinhos, é isso que eles têm aqui hoje. O que significa isso hoje para nós? Aqui, o Teofilacto de Ócrida, ele diz que o número 7 significa o Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Com efeito, nossa vida se aperfeiçoa no número de 7 dias. Então, 7 pães é o discurso espiritual, pois o número 7 significa o Espírito Santo, que tudo aperfeiçoa nos 7 dias aqui da nossa vida, da nossa semana comum. Em outro lugar aqui da Catena Áurea, o pseudo Jerônimo diz que os 2 peixinhos é o Novo e o Antigo Testamento. Esse Novo e Antigo Testamento, pois o Senhor ressuscitado pede um pedaço de peixe assado. Os peixes compreendem os santos cuja fé, vida e sofrimento estão contidas nas Escrituras do Novo Testamento. Eles que, arrancados das turbulências, ondas deste mundo, oferecem ao seu exemplo a restauração interna. Então, olhando aqui de uma forma bem espiritual, essa multiplicação dos pães, ela acontece na nossa vida, ela acontece na sua vida, ela acontece na minha vida, quando nós oferecemos o comum da nossa vida para que o Senhor possa multiplicar isso em nós. 7 pães você tem, são os seus dias aí diários. 7 dons do Espírito Santo você tem também, porque Santa Catarina de Sena fala que quem tem o amor tem os outros dons todos, não na mesma proporção, mas podendo desenvolvê-los com a caridade, com o amor, com os nossos atos de fé. E, claro, o Espírito Santo de Deus age em cada um de nós. Então a gente tem tudo isso. E quando a gente coloca tudo isso perto do Senhor para que Ele possa multiplicar, porque eu sozinho não consigo, aí então é que acontece o milagre. Mas o Teofilacto de Ócrida, ele diz o seguinte aqui, são 4.000, isso é, perfeitos por 4 virtudes, e por isso como homens mais fortes que comem mais, deixam pouco do que lhe é servido. Porque foram 4.000 homens que foram saciados e diz ainda a Sagrada Escritura que sobrou ainda. Então, o Teofilacto de Ócrida está dizendo o seguinte, que os homens mais fortes comem mais, claro, e deixam pouco do que lhe é servido. Com efeito, neste milagre sobram 7 cestos, no milagre dos 5 pães, 12 cestos, pois eram 5.000, isso é, escravos dos 5 sentidos. E por isso, não poder comer, mas ficaram satisfeitos com pouco, razão pela qual superabundaram muitos pedaços. Os 4.000 homens que foram aqui satisfeitos ou saciados, claro que nós temos sede e nós temos fome
não só de um alimento que nós compramos na padaria ou que nós compramos no supermercado, mas nós temos fome do alimento do céu, do céu, do pão da eternidade. E o Senhor, Ele não só quer saciar você com o pão comum, que é o pão do supermercado, da padaria, o pão que você compra no alimento, o pão que você compra todos os dias, mas Deus, Ele quer te alimentar com o pão do céu, com a Eucaristia. E aí você vê na missa a multiplicação dos pães. É na missa que acontece a multiplicação. É na missa que o Senhor quer multiplicar em você, na tua vida, esse pão da eternidade. Mais do que fome e sede daquilo que é normal, a gente tem fome e sede daquilo que é extraordinário. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peutrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.